Mundo Nerdovski, mais uma vez aqui com vocês para trazer o melhor da cultura pop mundial. O melhor. É que nesse caso de hoje não vai ser exatamente o melhor, né? Porque está completando 30 anos Nico Acima da Lei, com o grande astro de ação Steven Seagal. Entra a vinheta pro Steven Seagal, vai. Tum-tá. Ficou bom isso aí? Tutá. É soco, isso é soco, tipo Double Dragon. Não é só. Tá quieto. Fica quieto, vai Isso aí é cinto de umbanda. Vai me falando como é que é soco enquanto eu abro minha cerveja. Vai, que aqui você quiser editar mesmo. Olha, botei bastante colarinho hoje, hein? Aliás, você só botou colarinha, né? Steven Seagal, Nico Acima da Lei, que completa 30 anos. O filme teve um lançamento limitado na gringa, dia 8 de abril de 1988. Aí no fim do mês, dia 22, ele estreou, tipo, uau! E aqui no Brasil chegou em outubro, numa época que não tinha pirataria, obviamente, né, virtual. Tinha pirataria só em VHS e a gente tinha que esperar mesmo os filmes estrearem aqui porque não tinha jeito. Engraçado é que o Steven Seagal, ele meio que foi construindo a carreira dele até o ponto de Nico Acima da Lei se impor no mundo de uma forma muito curiosa. Ele é faixa preta em Aikido, ele é um lutador que sempre foi muito habilidoso. Foi o primeiro ocidental a abrir um dojo no Japão, em Tóquio, com as bênçãos dos senseis lá. E treinava um monte de ator e um monte de gente de Hollywood. Até que o pessoal falava, Steven Seagal, já que você é um cara bacana, luta bem, todo mundo gosta de você e tal, por que você não faz filme, né? Então ele falou lá com os produtores e tal, e entrou com o Nico Acima da Lei, que tinha Sharon Stone no elenco e tal. É um filme de ação pra lá de genérico, numa época que os filmes de ação meio que eram muito genéricos. Então, os anos 80, eles criaram heróis de ação, principalmente Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, que eles eram meio que exércitos de um homem só. Os caras mega bombados, uns caras que a molecada de 12, 13 anos de idade olhava e falava, quero ir pra academia, ficar que nem esses caras aí. Porque não tinha, por exemplo, filme de super-herói no cinema. Então, os super-heróis eram esses astros do cinema de ação. Então a gente tinha, além do Schwarzenegger e do Stallone, tinha o Steven Seagal, que era o cara meio brucutu, zen. Tinha o Van Damme, que apareceu no ano anterior lá no O Grande Dragão Branco. Tinha o Dolph Lundgren, que tinha feito o Rocky 4 com o Stallone. Tinha uma galera que fazia... o Lorenzo Lamas. Eu ia falar dele agora, que tinha uma galera que era o lado B, assim, que fazia um filme pra cacete. Claro que era, Lorenzo Lamas. Me fala o grande sucesso do Lorenzo Lamas aí, Gabriel. Vamos ouvir os grivos enquanto ele pensa. Qual era o grande sucesso da carreira de Lorenzo Lamas que deixou ele no patamar desses caras? Fala aí. Tinha vários, que eu não lembro o nome agora. Tinha um idiota, fica na sua. E ao mesmo tempo tinha um monte de gente querendo ser descoberta, né, nesse final dos 80 e nos anos 90. Tipo Howie Long, lembra de Howie Long? Que era atleta que queria ser ator de filme de ação. O John Cena, que apareceu bem depois. E tinha o Bruce Willis, que era o herói de ação Gente Como a Gente, né? O cara que quebrava muito a cara com Duro de Matar, que a gente vai se dedicar mais pra frente um Nerdovski só pra Duro de Matar e Bruce Willis. Mas o Steven Seagal, ele criou esse estilo de fazer filme que era muito engraçado. Era o herói de ação que não levava uma bifa. O Steven Seagal, ele batia em todo mundo, parecia que não alterava a expressão dele, né? Ele tinha uma cara meio de pato, zen, assim, uma coisa esquisita. Ele lutava de uma forma muito rápida, as coreografias não eram elaboradas como a gente vê nos filmes de hoje, né? Que são bem mais elaboradas. Ele lembra o Wesley Snipes também, que fez alguns filmes que lutava capoeira e tal. Ele fez Passageiro 57. Boa época, né? Você era moleque, você vivia no cinema vendo esses filmes, né, Gabriel? Adorava. Vamos falar a verdade, vai. Pra quem era moleque nessa época, não tinha época melhor. Porque se você olhar hoje, quem são os grandes heróis de ação do cinema de hoje? Tem The Rock, óbvio, Dwayne Johnson, que continua honrando essa tradição, inclusive ele tá estreando agora o Rampage e principalmente o Arranha-Céu, que são filmes que podiam se encaixar perfeitamente no estilão de cinema daquela época. O Ryan Reynolds fez um com o Samuel Jackson faz pouco tempo, que era o guarda-costas do assassino, né? Hitman's Bodyguard, que ganhou um título mega genérico, acho que era dupla explosiva, dupla não sei o quê. E a gente tem os filmes que o Luc Besson produziu lá na Europa com o Liam Neeson, né? O Busca Explosiva, Implacável, é tanta busca que eu acho tudo igual. Jason Statham? Jason Statham, que fez Carga Explosiva também. Mas são heróis de ação
que tem pretensão em fazer filmes um pouco mais artísticos também. A gente não tem mais aquela coisa muito bem definida do bem contra o mal, você sabia quem era o malvado, sabia quem era o bonzinho. Quando a gente era moleque, esses filmes, principalmente do Steven Seagal, eram o nosso combustível. Que depois de Nico, o Steven Seagal entrou nos anos 90, fez Difícil de Matar, Marcado para a Morte, Fúria Mortal, ele fazia Dino Felino, adoro os nomes dele, né? Por que voltou, Gino? Dá fora daqui! Dá fora! Ô, Vini, o que é isso? O que é isso aqui? Que sujeira é essa, hein? Hein? De quem é esse cachorro quente aqui? Ele dirigiu Em Terreno Selvagem com o Michael Caine, que na época estava, obviamente, topando tudo. Que diz a lenda que ele não dirigiu nada do filme, foi um assistente dele que dirigiu, porque ele não sabia dirigir filme. E nessa pegada, ele fez o que talvez seja o único filme dele que seja de fato bacana, que é A Força em Alerta. E é um filme que teve investimento grande de estúdio, foi um sucesso mundial, tinha uma qualidade no filme que ele nunca conseguiu alcançar. Tanto que A Força em Alerta 2 é um lixo de filme, uma porcaria. Eu acho que nesse momento aí, o único filme dele que ainda é digno de nota foi Momento Crítico, com o Kurt Russell fazendo o papel principal. O Steven Seagal, ele é limado do roteiro logo no começo, que também é um filme de ação um pouco mais nobre, né? Melhor escrito, não é tão idiota assim. Alguns anos depois, o Steven Seagal ensaiou um retorno fazendo filme com DMX, com Ya Rule, com alguns rappers que estavam tentando arriscar a carreira no cinema. Deu um certo barulhinho, mas basicamente sua vida como herói de ação meio que tinha morrido. Morrido, mas não esquecido, porque Steven Seagal se mandou para a Europa para pegar financiamento gringo e ele faz até hoje, sei lá, uns 3, 4 filmes de ação por ano, todos genéricos. Eu vou dar uma lida nos títulos aqui, porque eu acho que é uma maravilha. Vamos lá. O Forasteiro, esse eu adoro o nome, Determinado a Matar. Determinado a Matar é de lascar, né? Resgate Sem Limites, Desafio Final, que é mais genérico impossível. Hoje Você Morre, isso é bom demais esse nome. O Forasteiro 2. Pode um resgate não ter limite? Não sei. Você chega lá, resgata. Não tem nenhum limite o resgate embora. dele. O Voo da Fúria. O Voo da Fúria é demais, né? Justiça Urbana, O Jogador, Caçada Explosiva. Caçada Explosiva é demais. Eu acho que a última vez que a gente viu o Steven Seagal num papel com no mínimo de destaque foi em Machete. E aí já é o estilo Quentin Tarantino de absolver uns caras, né? De pegar um cara que foi cool numa época da vida dele e tentar transformar ele de novo numa coisa diferente. Mas o Steven Seagal não tá nem aí. Ele é um cara enorme ainda, né? Só faz filme com uns sobretudos pretos, assim, porque ele deve estar absurdamente fora de forma a essa altura. As cenas de luta deles nesses filmes genéricos todos que eu falei são fotografadas super de perto. Ele mal corre, ele mal luta, ele dá uns movimentos assim. É uma coisa que é constrangedora para... Implante de cabelo. Implante de cabelo, aquele rabinho de cavalo dele. Ele se tornou uma caricatura do pior que seria o aço de ação. E a gente tá meio carente de aços de ação, né? A gente não pode sobreviver só de Dwayne Johnson. Eu lembro que no comecinho dos anos 2000, Nicolas Cage tentou ser aço de ação, né? Fez alguns filmes lá, até legais, né? Outra Face, Olhos de Serpente, que não é bem de ação. Con Air, que eu acho o filme de ação perfeito porque é idiota na medida certa, assim como 60 Segundos, que talvez passou um pouquinho do ponto de ser idiota, né? O próprio Russell Crowe tentou ser um herói de ação depois que ele fez Gladiador, tentaram colocar ele nos filmes assim, mas não é o do cara. Então, o novo século talvez não tenha mais espaço para esse tipo de filme, a não ser em filmes como Os Mercenários, que junta essa turma geriátrica toda, né? Coloca Chuck Norris no meio, coloca o próprio Van Damme, para poder tentar recuperar um pouco, não vou dizer a glória, mas eu vou dizer o tipo de diversão descompromissada que tipos de filme como Nico, Acima da Lei, traziam pra gente quando a gente era moleque. Então eu acho que até hoje, se eu tô zapeando um canal desse aí, ou no Netflix, que obviamente ninguém aqui cancelou o Netflix, ninguém é tonto, a gente para pra ver ainda, porque é divertido a gente ver esses negócios. O Gabriel, eu sei que ele tem orgasmos quando ele vê esse tipo de filme, porque além de ser o nível cerebral, intelectual que ele tem, eu falei intelectual primeiro, já mostra que eu sou mais superior. inteligente que você. Mas tem o Vin Diesel. O Vin Diesel, ele tem hoje em dia, talvez filme de ação se resuma a Velozes e Furiosos. Além do Dwayne Johnson, é Velozes e Furiosos, porque não tem mais nada que seja tão tolo como essa série. É
É meio louco isso, porque houve uma época que esses filmes eram super baratos, rendiam um absurdo, e no mercado secundário, que era home video, né, VHS, depois DVD e venda para televisão, esses filmes eram o que imperavam. Você vai em qualquer mercado do mundo, era filme de terror e esses filmes de ação. Talvez Steven Seagal tenha perdido o último bonde dele de embarcar nesse estilão, quando ele recusou a fazer parte justamente de um dos mercenários lá do Stallone, porque ele não queria ser o vilão. Então eu acho que o Steven Seagal, ele não sabe brincar com a galera, sabe? Não sabe dividir os brinquedos. Então, quem não divide os brinquedos, acaba sozinho no pátio. Não tô aqui segurando gibi nenhum hoje, porque eu quero falar sobre a volta do Quarteto Fantástico, a Marvel, porque a série do Quarteto Fantástico foi interrompida já há alguns anos e sempre rolou aquele zum que a Marvel não tinha mais interesse em fazer Quarteto Fantástico nos quadrinhos e não estava dando nenhuma atenção para os X-Men, porque eram propriedades intelectuais que no cinema pertencem à Fox e não à Disney Marvel. E coincidentemente, agora com esse acordo que ainda não está fechado da Disney com a Marvel, os X-Men estão recebendo mais atenção nos quadrinhos e o quarteto finalmente vai ganhar um título novo em agosto, escrito pelo Dan Slott, que nos últimos 10 anos escreveu o Homem-Aranha, e ele também vai escrever o novo título do Homem de Ferro do Tony Stark. Além da arte da Sarah Pichelli, que estava fazendo Ultimate Spider-Man também, ela tem uma arte lindíssima, então tudo meio que está convergendo para a Marvel começar a dar atenção de novo para o gibi que, afinal de contas, começou o universo Marvel. Então, a gente fica de olho, acabar aqui o meu tempo, o Gabriel já tá me olhando com cara feia, a gente fica de olho que em agosto a Marvel lança o novo Quarteto Fantástico, em breve a gente vê esses gibis aqui, é claro, você vai lá na Comics e se abastece de gibis sempre que você quiser. Esse foi mais um Mundo Nerdovski, que eu estou aqui vestindo minha camiseta da Contragrife com um dos melhores filmes dos anos 80, que também será objeto de um Nerdovski no futuro. Não vou falar o nome, se você não souber, você não tem nem pra que tá vendo esse vídeo agora, né? Você não tem pra que tá vivendo, na verdade. Inscreva-se no canal, dê like nesse vídeo, porque, como diria Vitória Xavier, quando você dá like no vídeo, o YouTube entende que você quer mais conteúdo assim na sua vida. Entra nas nossas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, principalmente no Instagram, porque a gente está sempre fazendo stories, né? Eu tô sempre fazendo stories, né? Ah, sim. Sempre. Sempre tem uns concursinhos, umas coisas legais para vocês, ganharem prêmios, ganharem brindes e ficarem mais próximos da nossa família nerdovskiana. Faz tempo que você não fala habitantes do mundo Nerdovski, né? Isso é triste, viu? A galera tá pedindo. Tchau.